Casa do Caminho, a sua escola da Torá. Bom dia, Shalom. Estamos iniciando nossa Casa do Caminho, uma escola da Torá, um momento de aprendizado mais sobre a Torá, sobre as Parashot. E hoje estarei apresentando, o apóstolo está no momento de descanso. Vamos iniciando então esse momento de mais um aprofundamento na palavra, nas Parashá. Hoje nós vamos estar falando da Parashá Toldot, e é uma sequência. Semana passada não, a última aula, o Jeremias apresentou a Parashá, a morte de Sara e a busca de uma esposa para seu filho. E continuidade hoje com a geração de Abraão. Não abriu. Não abriu? Opa, eu tinha apertado alguma coisa aqui. Desculpa, agora sim. Tá. Dando continuidade então, a Parashá hoje é Toldot, fala uma jornada pelas gerações. Esse estudo, aprofundando a Parashá Toldot, Gênesis 25, 19, do 28 até 28, 9, nos guiará pelas fascinantes histórias de Isaac, Rivka, Rebeca e seus filhos Jacó e Esaú. Exploraremos os desafios de fé, as complexas dinâmicas familiares e as profundas lições espirituais que ressoam até os dias de hoje. Significado de Toldot e a visão geral. Toldot, mais que linhagens. A palavra hebraica Toldot carrega múltiplos significados, não apenas gerações ou descendentes, mas também história, memória e crônica. Ela nos convida a contemplar a continuidade da história, a importância das raízes familiares e as narrativas que moldam o futuro. É interessante notar que até o nome da cidade de Toledo, na Espanha, teria raízes nesse termo, em referência à comunidade judaica que floresceu ali, conforme mencionado no material. Até aqui no Paraná também nós temos uma cidade, Toledo também, uma cidade bem desenvolvida. Então, para ver como isso tudo tem vindo para o nosso Brasil, né? Panorama da Parashá. Essa porção da Torá aborda temas cruciais como a superação da esterilidade através da oração, a providência divina, a natureza da fé perseverante, a rivalidade entre irmãos e a profunda relevância dos valores espirituais sobre os materiais. Veremos como os caminhos de Isaac e Rivka e depois de Jacó e Esaú foram marcados por decisões que ecoam por gerações. A promessa, a espera e a oração transformadora. Gênesis 15, 19 até 26, 5, a longa espera e a oração fervorosa de Isaac. O cenário da esterilidade, a história de Isaac e Rivka começa com um desafio familiar, comum nas narrativas patriarcais. A esterilidade de Rivka. Isaac tinha 40 anos quando se casou e precisou esperar 2 décadas, até 60 anos, para que Rivka concebesse filhos. Essa parte eu achei interessante porque assim, existe uma promessa, né? Existia uma promessa, aconteceu com Abraão a mesma coisa, a esterilidade de sua esposa. Agora a descendência de Isaac também, a esposa dele, e era uma esposa da promessa, é estéril. E o que acontece? Ele tem que esperar 20 anos para receber a promessa, a continuidade dessa geração, né?
E a gente hoje está vivendo num mundo acelerado, a gente tem buscado tudo para ontem, e esse estudo, todo esse entendimento que nós estamos tendo hoje, o estudo, o apóstolo tem ensinado para nós, e nós temos aprendido que existem ciclos, né? Ciclos de 7 anos de estudo para te mudar o teu entendimento. E a gente, tão ansioso de querer aprender, às vezes a gente quer acelerar. Então aqui a história, seguindo como Abraão teve que esperar anos, 25 anos para ter seu filho, a promessa, Isaac ficou com 20 anos de espera. Então, nós chegando hoje, nesse estudo da Torá, um estudo aprofundado que leva a um entendimento diferenciado, nós temos que ter sabedoria para saber a interpretar e entender tudo que o Senhor tem para nós na nossa caminhada, né? Para as nossas gerações. Como destacado no texto, no 25, do 20 ao 21, nos informa: Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Isaac orou ao Senhor em favor da sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu, e Rebeca, sua esposa, concebeu. Foram 20 anos de espera, de oração. A jornada da fé através da diversidade. Essa longa espera de 20 anos não foi fácil. Ela nos ensina que o caminho com o divino não é isento de dificuldades ou de momentos em que queremos jogar a toalha. A verdadeira fé é a capacidade de confiar no Eterno em meio às provações, permitindo que Ele opere mudanças profundas em nossas vidas. E essa parte de jogar a toalha aí também, porque o que acontece muito com a gente? Tem dias que dá tudo errado, né? A diversidade vem, que nem fala aqui. E a gente quer jogar a toalha, quer largar tudo, quer voltar à igreja antiga, né? Ao modelo diferenciado, que é mais fácil. Mas não existe o mais fácil. Existe a palavra, existem preceitos, existem mandamentos, existe a Torá que nos direciona. Isaac, ele conhecia essa palavra e ele perseverou nisso, porque sabia que existia uma promessa. E o Eterno nos prova todos os dias. Nós, numa altura, nós vamos ter que decidir se nós queremos continuar, ou que nem diz aqui, vamos jogar a toalha. Isso vem todos os dias na nossa mente, né? Porque tem todo um contexto de uma igreja cultural que tudo é simples. Agora nós estávamos falando um pouquinho com o Manuel aqui. As pessoas às vezes querem, dentro de um estudo aprofundado, mas querem a facilidade que a igreja tradicional nos ensinou. Então, esse estudo aqui, esse aprofundamento dessa paraxá, nos leva a ver essa diversidade, buscando a testar a nossa fé, nossa capacidade de perseverar na busca do que o Senhor tem para nós, né? O material cita Romanos 8, do 35 a 37, para ilustrar. E essa passagem diz assim, quem nos separará do amor do Messias? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. A primeira vez que eu li esse versículo, eu não entendi isso aqui. O que vai nos separar? Na época que eu li, ele dizia assim, de Cristo, né? A tribulação, a angústia. E a gente que tem, logo que a gente chega na igreja, a gente aprende que depois que a gente está em Cristo, aceita Jesus, tudo parou. Tu está na graça, então tudo vai mudar, a tua vida vai melhorar, vai virar um paraíso, né? Só que daí acontece às vezes o contrário, né? Começa a dificuldade, começa a angústia, começa a tribulação, a perseguição, a impressão que dá que depois que tu vira crente, mas na promessa de que tudo vai ficar bom, tudo se torna difícil. E fica difícil, e a gente fica apostando que amanhã vai estar bom. E
Só que nós temos que entender que é no amor de Yeshua, nós somos mais que vencedores. Só que esses vencedores, nós até aprendemos, tinha até uma equipe que nós estava querendo os vencedores, então, só que esses vencedores, nós temos que entender o que tem de todo o entendimento para a gente chegar, para entender essa parte. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. E isso passa pela Torá, né? Entender a Torá e pegar o exemplo desses patriarcas da Bíblia, né? Não os patriarcas da igreja, que nos colocaram num momento assim, de transição. Parece que tudo é fácil, mas não é. A vitória não é a ausência de problemas, mas a superação dentro deles. Então a vitória vai vir, mas assim, não existe, acabou, meus problemas acabaram, né? Tinha um programa na TV que dizia assim, seus problemas acabaram, né? Tipo assim, era assim que nós estávamos sendo ensinados, só que não é assim. Os problemas não acabaram. O que a gente tem que aprender é a superar eles, mas dentro do conhecimento, entendimento, buscando a sabedoria da palavra, né, da Torá. A oração como colaboração divina. As promessas celestiais não se materializaram sem a participação humana. Embora Isaac fosse herdeiro das promessas de vasta descendência dadas a seu pai Abraão, ele não permaneceu passivo. Ele agiu através da oração. A oração é um instrumento que o Eterno nos deu para colaborarmos ativamente na realização dos seus planos aqui na Terra. Então, a gente vê aqui que existia toda uma promessa para Isaac, né? Que ele ia ser pai de multidões, tanto que a gente vai ver depois que existe uma continuidade, e até na paraxá que nós escutamos ontem, a paraxá da semana, essa promessa continua, foi sendo passado, e ele sabia que existia essa promessa, mas ele não ficou parado. Ele orou, essa dificuldade de não ter filhos. Como que tu vai ser pai de multidões se não tem filhos? E a mulher dele era estéril. Então, o que ele fez? Ele orou, ele esteve fazendo a parte dele, que digamos, é a nossa parte, né? A gente aprendeu na igreja a receber profetas que liberam palavras, e a gente fica esperando naquela palavra que foi liberada. Vai acontecer. Não vai. Nós temos que sair da passividade e ir atrás do que Deus tem para nós, do que o Senhor tem para nós, né? Revelado na palavra. Porque às vezes muitas palavras proféticas que a gente recebe são humanas, né? Existem palavras que são do Eterno, são promessas mesmo para nós, mas tem palavras que são liberadas humanamente pela carne, e a gente às vezes acaba se frustrando e não vai buscar e fica parado. E não é. A gente tem que buscar na palavra, na Torá, entender isso, o que é o sobrenatural, o que está escondido, o que está em oculto, mas é na palavra. E buscar fazer a nossa parte humana, né? Pode mudar. O exemplo do profeta Daniel, do 9, do 2 ao 13, é evocativo. Ele, ao compreender o tempo do cumprimento de uma profecia, dedicou-se à oração e ao jejum. O grande segredo para o sucesso na vida, segundo o texto, é colaborar com o Eterno no cumprimento das profecias. Então, aqui a gente vê o Daniel, né? É um homem que foi para a Babilônia, ficou escravo lá e nunca parou de jejuar e orar. Tanto que a gente sabe aquela parte que ele foi para a cova dos leões e não foi devorado pelos leões, porque ele sempre estava em jejum e oração, porque justamente o motivo dele ter ido para o cativeiro, para a cova, era porque ele não se sujeitava, ele não quebrava as orações diárias dele, e acabou se realizando na vida dele. Tanto que ele sempre foi autoridade durante os reis que tiveram no período que ele estava vivo. Elementos da oração eficaz. Os elementos da oração eficaz de Isaac, fundamentado na profecia. Isaac orou baseado nas promessas divinas. Gênesis
12:2 e 17, de 7 a 9. Ali as promessas que Deus fez a Abraão. Buscando primordialmente os interesses do Eterno e um espírito semelhante de Lucas, do 22 do 42b. Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então essa é a mudança na oração, né? É nós buscar a vontade do Senhor que seja feito na nossa vida. Nós estamos cheios de desejo, de vontade, de sonhos, de promessas, tipo assim, de profecias liberadas que não é para nós. Nós temos que entender e aprender a orar, pedir a vontade do Senhor na nossa vida. Isso vai fazer a diferença. Com plena confiança e fé. Ele orou com a convicção de que o Eterno é capaz de cumprir suas promessas. Está em Mateus 21, 22. E Romanos 4:20 fala disso, né? Então, as promessas vão se realizar quando a gente orar com fé. O Eterno é capaz de cumprir as suas promessas na nossa vida. Com fervor e insistências. A palavra hebraica vaietar para orou sugere uma oração abundante e insistente. Lucas 18, do 1 ao 8, essa é a parábola do juiz iníquo, né? Vocês lembram que essa parábola tem que a mulher orava e pedia, insistia insistentemente até que o juiz era iníquo, né? E o juiz acabou atendendo o desejo dela pela insistência. Então nós temos que orar com fervor e insistência, porque a oração, ela é um momento de perseverança nossa, na insistência, né? Incessantemente, sua oração persistiu por 20 anos, um testemunho de constância. Romanos 12:2 e 1 Tessalonicenses 5:17. Então, 20 anos orando. Alguém já orou 20 anos por alguma coisa? A gente às vezes ora uma semana, já ora de manhã cedo, que é o filho, quando chegar em casa à noite já quer a bênção realizada, né? Então, 20 anos, né? Persistir. E isso diante de uma promessa que nós falamos, né? Uma promessa que ele tinha, que era do pai dele, que passou para ele. Então, ainda assim, orando 20 anos. Intercessão poderosa. É notável que a Torá destaca a oração de Isaac por Rivca. A intercessão pelos outros é uma forma poderosa de liberar a ação divina, focando nas necessidades alheias. Jó 42:10 fala disso, né? Que Jó orou por seus amigos e a sua sorte foi mudada. Algumas Bíblias dizem isso, né? Então, quando a gente estiver orando por alguém também, é um momento diferenciado. Eu creio que todos nós que chegamos aqui tivemos a oportunidade de alguém estar orando por nós. Mas não aquela pessoa que ora e diz, eu estou orando por ti. Não. Alguém está orando e a gente nem sabe, né? Saiu... Pode mudar. O nascimento dos gêmeos e a escolha dos caminhos. Gênesis 25, do 22, 25:34. A luta no ventre e a revelação profética. A angústia de Rivca. A gravidez de Rivca foi singularmente turbulenta, com os filhos lutando dentro dela. A palavra hebraica vaiotrozatu é interpretada como um movimento intenso, quase como se quisesse correr para fora. Então já imaginaram, quem é mãe tem esse privilégio de viver isso. É uma briga desse nível dentro do ventre. Ela devia ter ficado um pouquinho ansiosa, né? Se já pode mudar. 25:22 fala assim: e os filhos lutaram dentro dela. E ela disse, se é assim, por que eu vivo? E ele foi consultar o Eterno. As interpretações rabínicas. O Midrash descreve Yaakov se agitando
quando Rivka passava por escolas de Torá, enquanto Esav se agitava próximo aos locais de idolatria, simbolizando as suas inclinações distintas desde o ventre. Então vocês ficam aqui vendo esse midrash, né? Yaakov se agitava quando chegava em escolas de Torá, onde tinha a palavra, o ensino da Torá. E quanto Esav já em lugares que idolatria, então tudo já estava se predestinando dentro do ventre, né? A consulta divina. Em sua profunda aflição, Rivka buscou orientação divina. Segundo Midrash, ela fez na casa de Shem e Ever figuras de sabedoria ancestral. A profecia das duas nações. A resposta do Eterno é uma revelação central para a história. Duas nações estão no seu ventre, e dois povos se dividirão desde as tuas entranhas. Um povo será mais forte do outro, e o mais velho servirá ao mais jovem. No 25:33. Então aqui já estava essa profecia, já estava sendo liberada, né? Porque se dividiu, e hoje a gente entende que Israel, que é Jacó, governa, não, tipo assim, como eu vou dizer, ele tem essa autoridade, né? Tanto que ele é perseguido, Israel é perseguido, é um povo perseguido, mas existe uma promessa que ele vai governar sobre Edom, né? Israel vai governar. Essa profecia delineou o destino de Yaakov, pai de Israel, e Esaf, pai de Edom, historicamente associado ao Império Romano, prevendo uma constante tensão e alternância de poder, culminando com o domínio do mais jovem. Então essa é a promessa que vai se cumprir, que o mais jovem vai governar. O nascimento e os nomes com significado profundo. Esaf, significado pronto, concluído. Nasceu com a pele avermelhada e coberto de pelos, como se fosse um homem adulto, simbolizando a sua prontidão para a vida mundana e as suas inclinações mais terrenas. Yaakov, calcanhar, significado calcanhar. Veio ao mundo segurando o calcanhar de Esaf, 25:26. Esse ato é profundamente simbólico. O calcanhar representa o final, o desfecho. Isso profetiza que Yaakov, ou Israel, terá a vitória final e o domínio global, especialmente com a vinda do Messias, que suplantará os impérios mundiais, incluindo o associado a Edom, Roma. Isso está em Daniel, do 34-35, e no 7, do 13 ao 14. Então essa profecia também vai se cumprir. Essa nós provavelmente vamos ver, porque indica, pelo que diz, que está chegando os tempos, o final. Apocalipse diz, né, que nós podemos ser a última geração. Então isso vai acontecer, queira ou não. Yaakov, portanto, é aquele que triunfará no fim. O fato de Isaac ter 60 anos no nascimento é visto como uma alusão aos 6.000 anos até o cumprimento profético da vitória do mais jovem. Nós estamos entrando no 6º milênio. A troca da primogenitura. Valores espirituais versus materiais. Naturezas constantes. Esav era um caçador habilidoso, um homem do campo, vivendo em busca de prazeres imediatos. Então esse é Esaú. Yaakov era descrito como um homem íntegro, Tam, vivendo em tendas. No 25-27. Tam explica retidão e simplicidade, sem artifícios. Tendas são frequentemente interpretadas como locais de estudo de Torá, ou um estilo de vida de aprendizado e pastoreio, dedicado a instruções divinas. Então a vida dos dois bem diferenciado, né? Tudo foi se confirmando com o dia a dia, a vida deles, o convívio, né? A primogenitura vendida.
Certo dia, Yaakov prepara um guisado. Esaf, retornando, exausto do campo, desvaloriza o seu direito à primogenitura, trocando-o por uma refeição. Está no 25, do 29 ao 31. A tradição rabínica. Como é que está, dona? A tradução. A pastora Aline, a apóstola Aline chegou ali. A tradição rabínica, Talmud, situa esse evento no dia da morte de Abraão. E a sopa de lentilhas era para o luto. Esaú teria voltado após uma jornada extenuante, inclusive matando Nimrod. Isso é o que Talmud conta. O verdadeiro valor da primogenitura. A primogenitura não era apenas uma herança material dobrada. Era, acima de tudo, uma herança espiritual, que conferia responsabilidades como a preservação das tradições familiares, a representação da família e, antes do pecado, do bezerro de ouro, o serviço sacerdotal. Está em Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Falando de primogenitura, assim, como é forte isso aqui. Agora nós estávamos falando um pouquinho, né, o Manuel aqui. Essa questão do resgate à primogenitura, né? Algumas pessoas às vezes estejam buscando isso, tentando resolver o problema financeiro, mas é muito mais que isso. Ele é uma representação que já começa assim, ó. Por isso que quando a Bíblia ela vai relatando tudo para a gente entender, não tem como tu buscar e mudar o que está escrito. Ela é, acima de tudo, ela é espiritual, ela é muita responsabilidade. Para Esaú, não tinha, era só a herança que era dele, e não, ela tinha um valor espiritual muito alto. Preservando as tradições familiares, tudo que tinha de promessa estava ali. E ele desprezou tudo isso. Então, a primogenitura tem que entender, é um momento diferenciado de quem vai fazer, que vai buscar o resgate da primogenitura. Busque confiando, sabendo que não é só... Claro que existe todo um entendimento, um ensino, que isso restaura a tua vida. Mas primeiro tu tem que entender o que vai ser restaurado e a responsabilidade que vem com isso. A responsabilidade espiritual, não é só financeiro, não é só físico. A profanidade de Esaú. Hebreus 2,16 rotula Esaú como profano, bebelos, que no contexto hebraico é kol. Kol significa comum, profanar ou esvaziar. O texto original elabora. Esaú era uma pessoa vazia por dentro, com uma imagem de respeito por fora. Ele não diferenciava o sagrado do comum, que não valorizava sua vocação espiritual. Vamos de novo. Esaú era uma pessoa vazia por dentro, com uma imagem de respeito por fora. Ele não diferenciava o sagrado comum, que não valorizava sua vocação espiritual de sacerdote e só vivia para cumprir seus desejos naturais, independente das consequências do futuro. Ele desprezou o plano divino da redenção. Olha essa frase aqui, ó. Hoje, se a gente for analisar e vamos falar só da igreja, não vamos sair para fora, né? Vamos ficar dentro do sistema cristão. Esaú, o que era? Era uma pessoa vazia por dentro, com a imagem de respeito por fora. E hoje, o que a mídia está fazendo? Já existia, né? Só que a mídia está potencializando isso. A imagem, as pessoas vendem uma imagem que não existe, né? Elas vendem, elas fazem, elas pregam, elas fazem um monte de coisa. Só que por dentro tão vazia. E o desejo só de cumprir as coisas para si, é só para ter. As pessoas impulsionam, fazem impulsionamento nas mídias sociais para ser conhecido, para buscar mais seguidores, para buscar mais like. Por quê? Claro que existem pessoas que fazem isso para divulgar, para ensinar, mas a maioria, uma grande maioria, está buscando só para si, os seus desejos naturais, né? Independente do futuro, o que vai acontecer. Então, por que a gente tem visto bastante pastores, igrejas sendo dissolvidas, destruídas? Por quê? Porque tem pessoas como Esaú, que está aqui.
fez isso e continua. Os representantes deles estão aqui ainda, né? Então acabam desprezando, que nem fala aqui, desprezando o plano divino. Ele tinha um plano muito grande, só que ele desprezou desde o início, desde o ventre já dá para que a gente está aprendendo aqui. E continuou fazendo. Então veio a consequência disso. Por essa atitude, o Eterno o rejeitou, como ecoando em Malaquias. Malaquias fala disso, né? No 1, do 2 ao 13, assim: eu amei Jacó, eu odiei a Esaf. Isso é a Bíblia que está falando. Então tu pega o que a gente leu ali antes, o que era Esaf, as atitudes deles, o estilo de vida dele que ele levava. E a palavra veio, né? Eu amei Jacó e odiei Esaf. Quem diz isso? É o Eterno, é o Senhor. O fundamento da obediência de Abraão. Para enfatizar a continuidade das bênçãos, a Paraxá conclui essa parte afirmando que Isaac é abençoado, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordenança, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. 26:5. Abraão viveu segundo os preceitos divinos, tanto os transmitidos de Adão e de Noé, quanto os que lhe foram profeticamente revelados, mostrando que a Torá, instrução, já era um guia. Então, olha a bênção que veio para Isaac. Por quê? Porque Abraão obedeceu a voz de Deus e guardou as suas ordenanças. Então, quando Abraão obedeceu e seguiu, ele deu essa continuidade a Isaac. Isaac continuou fazendo a mesma coisa. Então, alguém foi rejeitado e alguém foi amado. Por quê? Porque era especialzinho, porque aparecia melhor? Porque parecia melhor? Não, é porque cumpriu mandamentos, estatutos e leis. Torá. Fé em crise e as fontes da vida espiritual. Gênesis do 26:6 até o 26:29. Enfrentando a crise. A fome em Gerar. O teste na terra estrangeira. Uma nova escassez de alimentos atinge a terra. Isaac, seguindo o exemplo de seu pai Abraão, considerava descer ao Egito. No entanto, o Eterno intervém e o instrui: não desças ao Egito, fique na terra que eu vou te contar. Do 26:2. Então, Isaac aqui, ó, ele chegou um momento de dificuldade, o mesmo que o pai Abraão passou, só que Deus disse para ele, né? Não desce ao Egito. O que ele fez? Obedeceu. Vou continuar. O Egito é um símbolo do sistema mundano, e essa instrução representou um teste crucial de fé para Isaac, que por causa da consagração era proibido de ir ao Egito. Olha a consagração que ele teve, o que era proibido? De ir ao Egito. O que é o Egito? Sistema mundano. O que é primogenitura? Então, se tu é consagrado a alguma coisa, tem lugares que tu não vai. Povo de Deus, povo do Eterno. Ele teve que confiar totalmente na promessa divina para substituir uma terra que não estava produzindo. Então, ele teve que ir para um lugar para onde Deus mandou ele ir, e a terra ainda não estava produzindo, né? A bênção em meio à adversidade. O Eterno promete: reside nessa terra e eu estarei com você e te abençoarei. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei aos teus descendentes todas essas terras. Do 26 do 3 ao 4. Olha a promessa, né? Reside nessa terra e eu estarei com você e te abençoarei. E multiplicarei como as estrelas dos céus, a mesma promessa que foi feita ao pai dele, Abraão. Então, às vezes, quando a gente está numa dificuldade, está numa terra que a gente acha que não está dando certo, a gente o que quer fazer? Fugir. Vamos sair, não vou sair daqui. E ele não. Ele obedeceu, ouviu e obedeceu. Ouviu e obedeceu. Esse evento ressoa que as palavras de Yeshua
Esse evento ressoa as palavras de Yeshua em Marcos 10, do 29 ao 31. Não há ninguém que tenha deixado casa, pai e família, pai, mãe, como diz ali, por minha causa, por amor do meu evangelho, por amor do meu Torá, que não receba 100 vezes mais, agora 100 vezes mais, agora nesse tempo, junto com perseguições. Então, qual que era a promessa, né? Que ia receber 100 vezes mais, agora nesse tempo, mas junto com perseguições. Então, não é... Nós podemos receber, só que assim, essas palavrinhas, assim, às vezes no final a gente fica... Tu começa a ler, começa a buscar o que é isso, por que isso está aqui. Então, se a terra não está boa, se não está dando, se o lugar... porque Deus tem um propósito, né? Então, só que tu tem que buscar na Torá, buscar nele. E ainda assim, tu recebendo, mas junto com perseguições. Ainda tu vai ser perseguido, ainda tu vai ter dificuldade, ainda vai ter tribulação, porque se o Senhor prometeu, vai acontecer, só que tem propósito no meio, né? Não pode mudar. Os postos, revelação e esforço individual. A obstrução das fontes espirituais. Os filisteus, por inveja, entupiram com terra os poços que os servos de Abraão haviam cavado. 26:15. Os poços são metáforas para fontes de vida, especialmente a vida espiritual. O inimigo tenta bloquear nosso acesso à fonte que o Eterno nos oferece, que se manifesta principalmente através da oração e do estudo da Torá. E isso é muito forte mesmo, assim. Tudo às vezes vem para tirar a gente do estudo, de falar da palavra. O Manuel tem uma célula ali, sabe que tem dificuldade. Nós somos às vezes tentados a desistir, como a gente falou lá antes, mas assim, por quê? Cada vez que fala de postos, fala de né, fontes de vida, de bênção do Senhor, mas quando isso é tentado ser aterrado, tirado de nós, porque o estudo da Torá, ela muda, né? Ela transforma o nosso entendimento e a nossa vida. De novo. O senhor tinha falado? Sim. Okay. Versículos como o Salmo 36:9. Porque em você está a fonte de vida. E em Jeremias 2:13. Abandonaram-me a fonte das águas vivas. E ilustram essa verdade. Então, a palavra, a Torá, é a fonte de águas vivas, né? A água viva que o Messias oferece é a sua Torá e o Espírito do Messias. E o Espírito do Messias é a fonte que habita em seus seguidores. João 4:14. Reabrindo os poços antigos. Isaac reabre os poços de Abraão, mantendo os seus nomes. 26:18. Então, Isaac começa a abrir os poços que o pai dele tinha cavado e os filisteus tinham soterrado. Os poços de Abraão representam as revelações que ele obteve por meio de sua busca espiritual. A nossa responsabilidade é reativar essas fontes e honrar as revelações dos nossos antepassados, pois nossa vida espiritual está intrinsecamente ligada à herança da fé. Viu? O que foi tirado de nós? O que é a Torá? O que é todo esse ensino que nós estamos tendo agora? Então, olha, a nossa responsabilidade é ativar essas fontes e honrar as revelações de nossos antepassados, pois a nossa vida espiritual está intrinsecamente ligada à herança da fé. Então, se nós estiver buscando, se alguém estiver buscando uma vida espiritual, nós vamos ter que reativar essas fontes de vida, né, que foi tirada da igreja, que é todo esse ensino de Torá que nós estamos acessando. Então, tudo está ligado à herança da fé. Quem que é o pai da fé? A gente aprendeu? Abraão. Se nós pegar e colocar tudo que ele ensinou, tudo que ele viveu, tudo que foi colocado sobre a vida dele, e soterrar dizendo que o Antigo Testamento, que a velha aliança não existe, acho que nós estamos
numa direção meio cabulosa. A humildade é um fator-chave. No vale está a água. O vale representa humildade. 26:19. Então, a humildade é esse fator. E o que é essa humildade? Separada e humilde? Não. É nós descobrir e ver, entender que a humildade é saber onde a gente parou, onde a gente não foi ensinado, onde a gente tá nossos erros, nossas falhas, e voltar ali, voltar do início. Aprender e entender que promessas eram essas que Abraão recebeu, que Isaac estava recebendo e que chegou a nós. Só que para isso nós temos que ter humildade de dizer, claro que isso, eu não tinha tanto entendimento da teologia e coisa, mas as pessoas às vezes são cheias da teologia, cheias do ensino, e eles não aceitam, eles recusam. O orgulho é muito forte. Eles não descem ao vale da humildade, né, para aprender o que realmente tem na Torá de ensino do que é essa herança espiritual que nós recebemos através de Abraão, Isaac e Jacó e continua, né? Os poços de Isaac. Ezek, Sitna, Rehovot. Isaac cavou 3 novos poços. Ezek, disputa. Sitna, inimizade. Ambos marcados por conflito. Está no 26, do 20 ao 21. E o Rehovot, espaço e largura, onde finalmente encontrou a paz. Então tem um desses poços, acho que é o Rehovot, que Isaac ajudou a cavar, né? Então que não a gente aprendeu, tem coisa que é nossa, nós vamos ter que estar junto participando. As interpretações proféticas. Os 3 poços são associados aos 3 templos. Os 2 primeiros, construídos em meia disputa, foram destruídos. Rehovot, o terceiro, que trouxe alívio, simboliza o templo messiânico que permanecerá. Então, nós estamos se preparando para beber nesse poço aí, né? Que está chegando a época, 6.000 anos, como a gente aprendeu ali antes, nós estamos todo esse estudo aí de entender esse tempo. O chamado ao esforço individual. O texto enfatiza que o terceiro poço foi cavado por Isaac. Realmente foi cavado por Isaac pessoalmente, não apenas por seus servos. Isso nos ensina que aprofundar nossa vida espiritual exige esforço individual. Não podemos delegar nossa oração e estudo da Torá a uma jornada. A oração e estudo da Torá é uma jornada pessoal para encontrar a água viva e prosperar verdadeiramente. Outra coisa que é isso aqui, a gente tem que... esse estudo da Torá, esse aprofundamento, esse poço, que é uma referência, que é um paralelo, que não é o apóstolo que tem que estudar a Torá. Ele estuda e aprende num nível hard, mas nós temos que aprender a estudar, buscar um entendimento. Oração também. As pessoas, todo mundo quer oração, né? Ora por mim, ora para isso, ora para aquilo, mas as pessoas não oram. Então, a igreja ensinou isso, tanto que criou o círculo de oração, várias maneiras das pessoas acharem que alguém tem que estar orando, alguém tem que estar intercedendo por elas. E não é. Aqui, nesse estudo, a gente tem que entender assim, é nós, sou eu. Eu tenho que ler a Torá, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Isso é uma jornada pessoal. Eu vou acessar a água viva e vou prosperar verdadeiramente quando eu fizer. Porque as pessoas conseguem. A gente vê aqui, eu convivo com um apóstolo há um tempo, então a gente vê isso acontecendo na vida dele. É uma referência. Por quê? Porque ele busca num nível de entendimento diferenciado em relação a nós. Isso está mudando. Hoje, vocês aqui, como igreja online, vocês são resultado dessa busca dele, dessa água viva. Então, ele tem prosperado
em todas as áreas, várias áreas da vida dele têm prosperado. Por quê? Porque ele fez agora, ele vai orar por Manuel, pelo Jair, pelo Luiz, e vai acontecer a mesma coisa. Não, essa busca é pessoal, é minha. Eu tenho que fazer, eu tenho que buscar a Torá, eu tenho que ler, eu tenho que buscar esse entendimento, senão eu não vou beber dessa água viva, né? E daqui um pouquinho o que vai acontecer? Se eu não fizer a minha parte, ele vai cada vez buscando mais, o Manuel vai, e eu não faço nada disso. O que eu vou dizer? Deus não gosta de mim. Esse Deus que vocês pregam, que lá da Torá não existe. Ele é um Deus meio, como é que eu vou dizer, preconceituoso. Ele não me prospera. Ele não me prospera, ele não faz nada. Não, é pessoal, tá aqui, ó. É pessoal. Não tem outro jeito. Então, vamos ter que aprender a ler a Bíblia, Manuel, porque oração também, e assim, ó, o apóstolo tem escrito vários livros ensinando a orar, como interceder, como está agindo na nossa vida. E buscar o entendimento, é ler, é disponibilizar também no aplicativo, né, Aliá Diário. Todos os dias tem um pedacinho ali, ó, escuta, e vai mudando a nossa mente. Ontem eu estava conversando um pouquinho com a Ângela, ela está aqui em Giruá ainda, e assim, ó, cada dia tem um pedacinho que a gente lê ali, daí a gente, não entende, daí pergunta. Então, por quê? Porque começa a criar uma curiosidade de aprender mais. E isso é pessoal. Isso não vem. O entendimento vem através da gente estar buscando esse conhecimento, né? A interligação entre oração e profundidade espiritual, a interligação entre oração e profundidade espiritual é clara. A oração cria profundezas dentro do espírito do homem, conectando as profundezas do espírito do Eterno. Conectando as profundezas do espírito eterno. Salmos 42 fala isso e 1 Coríntios 2:10 fala. Então, a oração leva à profundidade espiritual. Por isso que assim, ó, nós temos que aprender a praticar, a estar buscando a oração, em oração, que nós vamos ter essa profundidade espiritual, que vai acontecer essa prosperidade, esse conhecimento da água viva, verdadeiramente. Bênçãos e enganos. Bênçãos e enganos e o destino dos filhos. Gênesis 26:30 até o 28:9. A reafirmação divina e a profundidade do caráter. A aparição do Eterno em Beer-sheba. O Eterno se manifesta a Isaac em Beer-sheba, declarando: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu vou te abençoar e multiplicar sua descendência pelo amor do meu servo Abraão. A superação do medo sem a consciência da presença divina. A bênção vem por causa de Abraão, destacando o conceito de Zehut Avot, méritos dos pais, como em Romanos 11:28 fala isso. Então, a bênção vem através de Abraão. Então, se nós não tiver, nós tentar apagar, enterrar, soterrar a antiga aliança, o Velho Testamento, a Torá, essa bênção não vai vir. Creio que não vai vir, né? No meu entendimento, porque que a gente leu antes assim, ó, que o que é esse comparativo dos poços que foram soterrados. É isso que foi feito. Foi tirado de nós essa possibilidade de entender isso. Altar e poço, um equilíbrio essencial. Isaac constrói seu único altar em Beer-sheba e seus servos cavam um poço. O altar, elevado em direção aos céus, e o poço profundo na terra, são símbolos poderosos. A altura de um homem depende da sua profundidade. O sucesso exterior na vida depende de uma vida interior profunda e humilde com o Eterno. A gente vê isso muito essa parte de profundidade e elevação quando se constrói prédios. O prédio, ele tem que ter, depende do lugar, tem que estar tanta profundidade quanto para baixo quanto para cima, porque senão ele vai ruir. Então, na engenharia, no humano, a gente entende isso. Por que no espiritual a gente não entende? Nós estamos fazendo
um muro de contenção lá na igreja, e daí eu fui lá acompanhar eles fazendo. Daí eu perguntei que profundidade vai ser colocado os pilares. Não, a profundidade para baixo é a mesma para cima, para conter o peso do aterro, porque se não tiver a mesma profundidade para baixo, ele vai virar, porque vai ficar muito pesado. Então, se nós comparar nossa vida espiritual é isso. Se nós não tiver profundidade na terra, nós não tiver profundidade no conhecimento da Torá, nós vamos sucumbir, porque a pressão é muito grande por falta desse entendimento, né? Então nós temos que buscar o entendimento, conhecimento, uma vida profunda de presença com o Senhor, com o Eterno, e isso vem através do estudo da Torá. O altar único é comparado ao sacrifício singular de Yeshua, que foi uma vez por todas. Hebreus fala. Então o sacrifício de Yeshua foi só uma vez por todos nós. Hebreus 9, do 24 ao 28. Retornando aos caminhos antigos. Para uma vida espiritual frutífera, é vital retornar às fontes da revelação de nossos ancestrais e seguir os caminhos antigos da Torá, compreendido à luz do Messias. Jeremias 6,16 fala, e Mateus 11, do 29 ao 30 fala isso. Então, o que nós estamos conversando é isso, assim, uma vida frutífera, nós vamos ter que entender essa revelação que os nossos pais receberam, nossos pais da Bíblia, né? Abraão, Isaac, Jacó, todo esse caminho antigo, as veredas antigas. A Bíblia tem um versículo que fala as veredas antigas, né? Não podemos arrancar as estacas antigas. O poço de Shivá e o pacto. Um quinto poço chamado Shivá é cavado, remetendo a 7, Shevoá, juramento, e a um pacto, no 26, do 32 ao 33. O Midrash conecta esse poço e os anteriores aos livros do Pentateuco, sugerindo a totalidade da revelação. Um quinto poço foi chamado Shivá, que é cavado remetendo a 7, Shevoá, juramento. O que fala disso? Pentateuco, fala da Torá. Então, a Torá é a totalidade da revelação. Vamos aprender a Torá. O engano de Rivka e a transferência da bênção. A cegueira de Isaac e o plano de Rivka. Isaac, já idoso, com a visão enfraquecida, pretende abençoar Esaú, seu filho mais velho, do 27, do 1 ao 2. Contudo, Rivka, ciente da profecia e do caráter de cada filho, elabora um plano para que Jacó receba a bênção da primogenitura. Jacó, inicialmente relutante, expressa o seu temor de ser considerado enganador e atrair uma maldição em vez de bênção. Então, aquele negócio que Isaac é um enganador, suplantador, não funciona bem assim. A artimanha. Rivka veste Jacó com as melhores roupas de Esaú e cobre suas mãos e pescoço com peles de cabrito para simular a aspereza de Esaú. Do 27, do 15 a 16, está essa passagem. O Midrash sugere que Esaú guardava suas melhores roupas com Rivka, ensinado a respeito por seu pai. Um detalhe que contribuiu para a bênção de seus descendentes. Isaac, confuso, mas profético. Isaac percebe as incongruências. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. O Talmud interpreta essa passagem de forma profética, associando a voz de Jacó aos lamentos de Israel em períodos de destruição, e as mãos de Esaú, o poder do Império Romano. Estava vendo um estudo ali que diz, né, que a nossa voz tem identidade. Ela tem um nível de decibéis que é único, né? Para cada pessoa, é como se fosse a nossa identidade mesmo. Então, cada um tem uma voz, né? Então,
Jacó foi reconhecido, foi quase anunciado pela fala, né? Então, como é que é? A nossa fala nos denuncia, né? Então, vamos ver. O cheiro das roupas de Jacó, que eram de Esav, estimula o espírito profético de Isaac, lembrando de um campo que o Eterno abençoou. 27:7. Uma remoção da maldição de Adão. Apocalipse 23 fala isso. As bênçãos distintas e as consequências. As bênçãos de Jacó. Isaac abençoa Jacó com o orvalho dos céus e a gordura da terra, e a abundância de cereais e do vinho novo, e a submissão das nações. Esta bênção está ligada ao atributo de justiça, Elohim, e depende da retidão de Israel. Levítico 26 e Deuteronômio 28 fala isso. A prosperidade econômica, segundo o texto, depende dos atos de justiça. Mateus 6:33 fala isso, e Salmo 119 fala o tempo todo disso aí, que a prosperidade econômica, segundo o texto, depende dos atos de justiça. A bênção de Esav. Quando Esav chega, a bênção restante de Isaac, para ele não mencionar. Quando Esav chega, a bênção restante de Isaac, para ele, não menciona o Eterno, e profetiza que ele viverá da fertilidade da terra, do orvalho dos céus, pela espada, e servirá a seu irmão, mas eventualmente quebrará o jugo. Essa bênção dada pela fé, em Hebreus fala disso, é associada à ascensão do Império Romano e à civilização ocidental. O ressentimento e a profecia de Edom. Esav nutre um profundo rancor por Jacó. Essa inimizade perduraria por séculos, conforme profetizado em Amós 1:11-12 e Obadias 1:10, culminando na destruição final de Edom. A reafirmação da bênção de Abraão. Isaac, ao enviar Jacó para Padã Arã, reitera a bênção de Abraão, garantindo-lhe a fecundidade, uma multidão de povos e a posse da terra. Isso confirma que a bênção, Deus, povo e terra, foi transferida para Jacó. Então, na verdade, isso aqui, ele deu a bênção da primogenitura, achando que estava dando para Esav, mas ele não deu essa bênção, né? Essa continuidade. E depois ele só faz isso com Jacó, quando ele libera Jacó para ir a Padã Arã, que ele recebe a bênção de Abraão, né? A jornada de Jacó. Jacó parte para a casa de Labão. O texto estima que Jacó tinha 77 anos ao chegar lá, após 14 anos de estudo na casa de Ever, Talmud, o livro de Ishar. Conclusão. Reflexões finais e aplicações. O legado de fé e luta, a Parashá Toldot nos mostra que os caminhos dos patriarcas foram marcados por lutas internas e externas, mas também por uma fé inabalável e orações persistentes. Vimos que as promessas divinas exigem nossa colaboração ativa. A importância das escolhas. As decisões de Esav de desvalorizar a primogenitura e de Isaac de cavar seus próprios poços espirituais ressaltam que a centralidade de nossas escolhas e esforços individuais, nossas ações motivadas por valores espirituais ou materiais, têm consequências que se estendem por gerações. Fontes de vida duradoura. A mensagem sobre os poços nos lembra que devemos proteger e reativar nossas fontes espirituais, a oração e o estudo da Torá, para prosperar e encontrar espaço em meio às adversidades. É isso? O papel da justiça. As bênçãos estão interligadas à justiça.
Buscar o reino e a sua justiça é o caminho para que todas essas coisas vos sejam acrescentadas. Buscai a Deus. E todas essas coisas vos sejam acrescentadas. Então, o caminho é isso. Buscar a justiça. Chamada à ação. Que a história de Toldot nos inspire a aprofundar nossa vida de oração, a valorizar nossa herança espiritual e a caminhar com fé e obediência, colaborando com os planos do Eterno em nossa própria geração. É isso, não tem? Então é isso aí, pessoal, essa paraxá de hoje. Eu creio que vocês têm analisem, estudem, porque isso é que nós estamos vivendo hoje como igreja. A igreja cristã foi tirado todo esse ensino de nós, né? Então nós estamos cavando os poços, estamos liberando poços, e tudo isso que foi prometido para os nossos pais desde o início lá, nós vamos usufruir disso. Só que essa busca é individual, é pessoal, e não tem como tu esquecer o passado, né? Dizer que não existe Antigo Testamento, que a Torá não existe mais. Ela não passou, ela está aí, é viva. Essa água viva que nós vamos acessar esses poços e vamos viver o que o Senhor tem para nós, para cada um de nós. Amém? Deus abençoe todos nós. Sim. E que vamos fazer uma oração por esse momento, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra, por esse estudo da Torá que o Senhor permitiu para nós estar aqui nesse momento, Senhor, usufruindo do Teu entendimento, do Teu conhecimento, Senhor. Venha liberar nossa mente, o nosso coração, para receber mais de Ti, que possamos ser humildes, Senhor, cheio da Tua presença, cheio do Teu Ruach. Em nome de Yeshua, nós agradecemos por esse momento, por essa palavra, por essa paraxá, por esse ensino, Pai. E abençoa cada família, cada pessoa aqui, Senhor, que esteve disponível para aprender da Tua Torá, Pai. Em nome de Yeshua. Amém? Obrigado. Amém. Até a próxima aula. Até o próximo estudo, até a próxima paraxá. Tov. A Casa do Caminho, a sua escola da Torá.